Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução territorial do Brasil e qual que é o passo a passo para o Brasil se tornar esse gigante territorial com a quinta maior extensão territorial do planeta. Se você não conhece o nosso trabalho, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio. Nós temos vídeos aí semanais sobre história e geografia. Então eu já vou pedir para você se inscrever aí embaixo, deixar o seu gostei e deixar um comentário aí a respeito se você gostou, uma sugestão de vídeo para o canal, que a gente vai estar atendendo aos pedidos de vocês na medida do possível. A primeira coisa que é importante a gente retomar é a questão do conceito de território. Para a geografia, território vai ser toda a área de espaço geográfico que é controlada por um governo ou por um estado, por um grupo étnico, por algum grupo empresarial e que vai ter um controle num espaço geográfico que é definido por alguns limites. Então, por exemplo, o território Yanomami, o território do estado do Rio de Janeiro, o território brasileiro, o território da Ucrânia, que são administrados, por exemplo, por um grupo de indígenas, que é administrado por um governo eleito pela população do Rio de Janeiro, um governo que foi eleito pela sua população local, que é o caso do Brasil ou o caso da Ucrânia, por exemplo. Então, a evolução territorial brasileira ela vai estar ligada ao desenvolvimento do capitalismo mundial e, ao mesmo tempo, num primeiro momento, vai estar ligada aos interesses da burguesia portuguesa, certo? Então, lembrando, a burguesia portuguesa ela faz um acordo com o Estado português já no século XIII e ocorre esse processo de expansão territorial na costa africana no século XV, a gente já falou sobre isso lá no vídeo de expansão marítima, né? E ao mesmo tempo, o Estado português ele está ligado àquela ideia do mercantilismo para acumular o máximo de dinheiro possível a partir do comércio, da exportação de gêneros que fossem o mais lucrativo possível para essa burguesia, para esse grupo de comerciantes portugueses. A chegada ao Brasil ele está ligado a uma necessidade não só comercial da burguesia portuguesa, mas também está ligado com a necessidade dos portugueses de tomar posse de um território que estava alinhado com o Tratado de Tordesilhas. Então, na sequência, a gente tem que lembrar que não só Portugal sai na frente nesse processo da expansão marítima, mas a Espanha sai logo na sequência, bem atrasada inclusive, mas a Espanha se torna o principal concorrente do controle da disputa territorial na América, porque os portugueses já tinham estabelecido uma rota para o Oriente e estavam lucrando bastante com a expansão das especiarias, com o comércio das especiarias indianas, enquanto que o território da América poderia ser explorado pelos espanhóis. Então o Tratado de Tordesilhas vai ser aquele dilema. A partir da década de 1530, né, o comércio das especiarias portuguesas começa a entrar em declínio porque outras potências marítimas, como é o caso da própria Espanha, a Holanda e a Inglaterra, vão começar a entrar nessa área de comércio da Índia e ao mesmo tempo os portugueses vão ter sérios problemas com os indianos, por conta de tretas, por conta de etnocentrismo, ou mesmo acordos e disputas comerciais. Então, a coroa portuguesa e a burguesia portuguesa vai passar a olhar para aquele território na América com outros olhos. E vai iniciar um processo, que é o que o Sérgio Buarque chama de feitorização da colonização brasileira, e vai estabelecer postos de comércio na costa, também para impedir uma invasão estrangeira francesa, espanhola, né? E o contrabando de pau-brasil. Ao mesmo tempo que o comércio das especiarias começou a diminuir, a coroa portuguesa percebeu que poderia investir na extração de pau-brasil e revenda desse pau-brasil para manter esse equilíbrio. E depois, no segundo momento, quando o comércio das especiarias cai de vez e o pau-brasil ele mantém-se como uma atividade rentável, eles passam a buscar testar qual produto poderia ser produzido no território brasileiro e que poderia ser utilizado. Então, o produto que vai ser testado em vários locais será a cana-de-açúcar, que vai estar ligada na expansão ali na zona litorânea, né? E esse vai ser o foco da colonização, né? O sentido da colonização, que vai ser um processo para exportação, para obtenção de lucro da burguesia portuguesa, ao mesmo tempo com o uso da grande propriedade de produção, a monocultura, a exportação de gêneros tropicais e, ao mesmo tempo, também o uso de mão de obra escravizada. Num primeiro momento, mão de obra indígena e depois o uso da mão de obra escravizada vinda da África. Até aqui,
o processo vai se dar com a iniciação de uma administração colonial baseada nas capitanias hereditárias. Só que esse processo vai marcar a desigualdade regional das capitanias, a rivalidade entre algumas delas e o próprio processo de resistência indígena em várias dessas capitanias ao processo de catequese, ao processo de escravização e dominação do território. Então as capitanias hereditárias elas vão durar um período aí de 12 anos mais ou menos, com algumas capitanias sendo destaque para a produção. Então o caso de Pernambuco e da Bahia, né, para a produção de cana-de-açúcar na zona da mata, e ao mesmo tempo a capitania de São Vicente, que é aqui no Sudeste, que vai estar ligada também com a produção de cana-de-açúcar na região litorânea. E aí, em 1548, os portugueses decidem reorganizar essa colonização e tentar uma forma de integrar regiões e ao mesmo tempo criar formas de combater os indígenas, explorar mais o território e ao mesmo tempo conseguir mais lucro para a expansão portuguesa. Ao mesmo tempo, outras províncias da região Nordeste vão sendo implementadas o processo de extração de cana-de-açúcar e a expansão de lucratividade e investimento baseado naquela parceria Portugal-Holanda, que a gente fala lá no vídeo de Brasil holandês. Em 1570, a exportação de açúcar nos estados do Nordeste, ela vai ser de aproximadamente 4 milhões de toneladas de açúcar, baseado nesse investimento, nessa produtividade da região Nordeste. E ao mesmo tempo, 40 anos mais tarde, você tem um aumento para 60 milhões de quilos de açúcar em 1610 aproximadamente. Então, você tem um processo de lucratividade muito grande, embora esse processo vai ficar, uma parte do lucro fica com a burguesia portuguesa e a maior parte vai para a burguesia holandesa, e nesse processo o Nordeste ele se torna o grande centro político, econômico, regional brasileiro, e ao mesmo tempo esse processo leva a região da província de São Vicente a um vazio econômico e leva a um processo de migração para aquela cidadezinha de interior fundada lá em 1554 pelos padres jesuítas, a cidadezinha de São Paulo. Então a região Nordeste ela vai ter um processo e ao mesmo tempo vão ter atividades econômicas que vão ser as chamadas atividades para subsistência, né? Então principalmente a pecuária, que a gente esquece que a pecuária de subsistência na região Nordeste ela vai estar muito ligada à pecuária de extensão, né? Pecuária extensiva, na região que a gente conhece hoje como Bahia e Pernambuco, na bacia do Rio São Francisco, com o processo de criação do gado solto. Ao mesmo tempo, com a expansão para outros estados do Nordeste, essa pecuária ela vai se expandindo para essas regiões, e ao mesmo tempo que essa produção de açúcar está rolando na região Nordeste, a cidadezinha de São Paulo vai sofrer um boom populacional muito grande, vinda dessa galera que perde os seus empregos, perde o seu trabalho na região litorânea, e São Paulo se expande enquanto uma cidade maior, que é uma cidade mais guarani do que português, uma cidade que tem o idioma geral como a sua língua, e você passa a ter uma troca cultural com os indígenas muito grande, e ao mesmo tempo, as lideranças em São Paulo buscavam uma atividade econômica que pudesse trazer lucratividade para a província, mais uma vez, e surge a demanda dos bandeirantes. É lógico que você imagina um monte de gente sem ter o que fazer, vamos procurar coisa para fazer no interior. Você vai buscar ouro, prata e qualquer tipo de minério precioso para exportação para a coroa portuguesa. Lembrando que o Caminha disse lá na carta, não pudemos encontrar camarada com qualquer parte de ouro aqui, ou metal qualquer, que esses caras tenham. Então, na costa eles não encontraram, mas para o interior talvez tinha um chaminho de esperança aí para os colonos. Ao mesmo tempo também, você vai ter o processo de produção dessas expedições militares e expedições para captura de indígenas, para serem escravizados e explorados na cidade de São Paulo e por outras regiões da província de São Vicente. Ao mesmo tempo também a busca por ouro, você vai ter também uma demanda por drogas do sertão, e o processo de expansão para o interior vai se dar dessa forma, e tudo isso vai se transformar quando no final do século XVII, em 1692 para 93, se encontra ouro na região de Mariana, no que a gente conhece hoje como Minas Gerais, e quando se descobre o ouro, todo mundo vai crescer o zoião,
O Nordeste, por sua vez, já está passando por um processo de crise econômica do açúcar desde a expulsão dos holandeses. Então você já tem um processo de crise, então uma galera que tinha o sonho de buscar dinheiro e voltar para a Europa, né, porque ainda não existia Miami naquele contexto, de ir para a Europa e viver a vida deles lá, esse pessoal vai migrar para a região das Minas, vai ter uma série de embates entre paulistas e mineiros, que a gente já falou também sobre isso aqui no canal. Essa região sofre um boom populacional muito grande, e ao mesmo tempo a expansão das atividades diversificadas, né? Então a expansão do gado do Nordeste vem para a região Sudeste, para Minas Gerais, para o interior de São Paulo e para a região de Goiás, Mato Grosso, como a gente conhece hoje em dia. E depois a última grande leva vai ser a expansão para o Sul. Os bandeirantes eles levam e transpassam aquela linha de Tordesilhas por conta até da União Ibérica e o fim prático do Tratado de Tordesilhas. Então regiões que a gente conhece hoje como Mato Grosso, Amazônia, e a própria região sul vão ser regiões que vão ter colonos portugueses e brasileiros nessas regiões. Então você tem um processo aí de tratados novos que vão ser feitos entre Portugal e Espanha para legitimar essa divisão territorial, né? Como é o caso do Tratado de Utrecht, que vai estabelecer o limite lá na região norte com o rio Oiapoque para ser a divisão entre a província da França e o Amapá. Ao mesmo tempo, você vai ter o Tratado de Madrid, que vai estabelecer as fronteiras desde a região sul, com a exclusão de uma parte do estado do Rio Grande do Sul, e vai seguindo a região norte até praticamente a fronteira que a gente tem hoje, também com exceção do Acre. E ao mesmo tempo, depois, o Tratado de Santo Ildefonso, que garante a retomada da região sul totalmente para o Brasil. Com a chegada do século XIX e o Brasil passando por uma perspectiva de país independente, você também vai ter uma série de atividades econômicas no século XIX que vão facilitar um processo de interiorização das províncias, né? Como é o caso do café, né? A gente falou um pouquinho sobre o café lá no vídeo de economia do Segundo Império. O café ele chega no Rio de Janeiro no final do século XVIII, passa a ser plantado no interior do estado do Rio de Janeiro, seguindo algumas fases, vem para São Paulo na década de 1850, passa por um processo de interiorização e para o sul de Minas Gerais também, levando a uma expansão para esses interiores e para a formação de pequenas e médias cidades no interior, certo? O café se torna o grande produto aí do século XIX e do século XX do Brasil. Ao mesmo tempo, você tem outros ciclos de expansão, como o cacau, lá no Nordeste, e o algodão. E ao mesmo tempo também na região amazônica você vai ter no final do século XIX, ali por volta da década de 1860, a expansão pela região amazônica por conta do processo da borracha. Isso não significa que a região amazônica ela vai ser ocupada exclusivamente no século XIX, né? Vale também um vídeo próprio sobre a ocupação da região amazônica. Desde o século XVIII, a região amazônica já vinha sendo ocupada, só que por conta da dificuldade da ocupação do interior pela questão dos rios, da floresta densa e da própria questão dos indígenas e resistência ao processo de colonização, você vai ter um processo vai ser a última grande região a ser ocupada e é o grande dilema do Brasil até hoje, a região menos ocupada do território por conta desse processo. Então, com a chegada do ciclo da borracha e o desenvolvimento de tecnologias industriais, o automóvel e uma série de tecnologias novas do século XIX que tem como a borracha a sua matéria-prima, você tem um processo de expansão para o interior da região amazônica. O auge do ciclo da borracha vai se dar ali entre a década de 1890 e 1920, né, com o auge e a queda do ciclo da borracha. E você vai ter a aquisição do último grande território brasileiro, que é o Acre, né? O território era da Bolívia, né? Vale depois também um vídeo próprio sobre isso. Mas, em resumo, a região do Acre era uma região que já tinha sido transpassada pelos brasileiros, fazendo um processo de ocupação ilegal do território, fundando cidades, ocupações, para a extração de borracha. Essa borracha chegava até o Brasil. Ao mesmo tempo, o governo boliviano, aliado com empresas britânicas para a extração de borracha, vão questionar justamente essa ocupação desse território. Vão ter uma série de escaramuças aí no final do século XIX para o século XX em relação a esse território, até que o Brasil entra em contato com o governo boliviano e o governo boliviano vende esse território, cede esse território pelo Tratado de Petrópolis de 1903, com o pagamento de uma dívida de 2 milhões de libras esterlinas na época para a aquisição do território que a gente conhece como Acre.
Com isso, a gente mantém essa tendência, né? O que era para ser exportado para fora, a gente garante um investimento público e a ocupação desse território, porque vai garantir uma lucratividade para a nossa burguesia, para o nosso comércio. E ao mesmo tempo, quando você tem a expansão para os interiores, com a construção de Brasília nos anos 60, ou mesmo as tentativas do governo militar de fazer a expansão para o meio oeste, pensando já o ciclo da soja, entre muitas aspas, já no Mato Grosso do Sul, Goiás, você tem esse processo de expansão dessa soja e essa expansão dessa atividade econômica que vai forçar uma ocupação desses interiores, né? Então você tem como grande característica do território brasileiro a ocupação do território a partir de uma demanda de exportação, né? Então, o processo de território brasileiro, num primeiro momento, atende essa exportação da burguesia portuguesa, e no momento que o Brasil se torna independente, essa exportação passa a ser nacional. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você gosta de algum desses vídeos que eu citei aí pra gente poder avançar aí nas nossas discussões, comenta aí embaixo pra mim. E lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.